agora nós estávamos falando até aqui nos bastidores aí, você comentou que já aos 12 anos já tinha uma veia aí de vendedor, uma mentalidade de Isso, empreendedor. isso. Então, se você não se importar, acho que podemos começar daí Com um pouco certeza, aí da tua história. sim. Eu penso que eu herdei esse DNA de vendedor do meu pai. Meu pai foi um exímio vendedor, ele vendia para Ambev, né, cerveja, Antártica, refrigerante, e eu creio que eu herdei esse DNA dele, essa pegada, né? Então, com 12 anos, eu já era um inconformado com o dinheiro que eu tinha. Imagina uma criança de 12 anos hoje em dia. Ela não está preocupada nem um pouquinho com o dinheiro que ela tem. Mas eu costumo falar que eu fui muito precoce nisso, porque eu sempre tive o desejo de ter muitas coisas. E para ter muitas coisas, você precisa do dinheiro para comprar. Então, com 12 anos, eu já queria ter a minha própria TV dentro do meu quarto, eu queria ter o meu som dentro do meu quarto, eu queria ter um computador. E nessa época, meu pai e minha mãe não iriam me dar isso. Eram valores que não estavam no orçamento deles. Então eu falei, bom, só tem um jeito de eu conseguir. Se não vai vir do meu pai e da minha mãe, eu vou ter que eu mesmo conseguir. E graças a Deus eu estava numa era, né, numa geração, isso foi em 97, que poderia. Então eu com 12 anos me dirigi a uma sorveteria e falei, olha, eu quero vender picolé. Então tinha aqueles carrinhos de rua, que creio que até hoje a gente consegue visualizar alguns, não é tão comum, Sim, mas em alguns lugares do Brasil a gente consegue ver isso. E então eu vendia picolé, saía para vender. Então eu ia em ponto de ônibus, eu ia na frente de escolas, eu ia na frente de eventos, aonde eu já sabia que ia ter concentração de pessoas. Eu não ficava saindo ao léu. sim. Eu já tinha uma estratégia ali com 12 anos. E como eu comentei antes ali nos bastidores, na época tinha 2 carros-chefe. Os produtos eram o picolé, que na época era 25 centavos. E também um sorvete, que é a casquinha de hoje também do sorvete. Uma bola de sorvete, ali uma casquinha fininha de chocolate por cima. Isso se chamava moreninha. E isso era vendido a 50 centavos. Então, quando a pessoa vinha comprar o picolé de 25, o normal é ela me dar uma moeda de 50 centavos. E eu já, como uma forma de estratégia, eu dizia, olha, eu não tenho troco, leva 2 picolé. Eu já queria vender 2, mas também sabia, né, que ninguém ia consumir 2 picolé ao mesmo tempo. Então, o que acabava acontecendo? A pessoa falava, não, então fica com 25 centavos de troco. E isso eu ia, então, em vez de vender 1, eu vendi 2. Só que eu não precisava depois ter que pagar 2, porque o cliente levou só 1. Então, quando chegava no final do dia que eu ia acertar as contas, né, com a sorveteria, ele me cobrava um valor, eu pagava e me sobrava mais grana. Nossa. E isso, com o tempo, foi funcionando muito bem e cada vez eu fui ganhando mais, né? Então, esse foi o start. E aí eu acho que eu fui picado por esse vírus da venda e nunca mais parei. Eu costumo falar que todo mundo vende alguma coisa. Sim. Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço. Mas você tem que ser um deixa eu já vendedor. trazer isso para a conversa. O que é a venda para quem quer empreender? Porque hoje tem muito preconceito de, vou trabalhar como vendedor, como se fosse algo ruim. O que é a venda para quem quer empreender? Para todos, mas específico para quem quer empreender. O que é a Sim, venda? realmente bem colocado, a venda tem esse preconceito, né? Eu sempre ouvi falar isso a minha vida inteira. Poxa, o cara não deu certo em nada na vida, ele foi ser vendedor. Mas isso não está muito bem colocado, porque como eu falei antes, todo mundo vende alguma coisa. Meio que inconsciente pode até ser, mas você sempre vai estar se vendendo ou vendendo um produto ou um serviço. A venda ela é a arte do convencimento. Então você tem um produto ou um serviço e você precisa convencer alguém de adquirir aquele produto ou aquele serviço. Para quem está começando no empreendedorismo ou para quem tem essa ideia de entrar no empreendedorismo, eu acho que é um caminho mais fácil. Ao invés de você simplesmente fazer um currículo e pedir um emprego, você comprar um produto. Eu gosto de citar a história do Rick Chester, por exemplo. E Rick Chester, para quem não conhece, ele comprou uma água
e foi na praia do Rio de Janeiro vender essa água. E se não me falha a memória, ele comprou por R$2, vendeu por 5, voltou, comprou mais 2, e aí vendeu de novo e ganhou 10, e isso foi fazendo o negócio dele. Ou seja, o Rick Chester provou que o mito de você ter que ter dinheiro para ser empreendedor, ele não procede. Você, com qualquer pessoa, pode ir até no sinal e pedir R$2, R$3, você vai ganhar. E aí você pode comprar essa mesma água, principalmente na nossa região que é litoral. Sim. Claro que isso se aplica a características de cada região, mas ir na praia ou até mesmo no mesmo sinal e vender aquela água gelada. Isso já é empreender. Você comprou um produto por um valor e vendeu por outro valor. E isso daí, fazendo bem feito com frequência, ele vai elevar os teus números consequentemente. Não tem como fugir disso daí. Você só tem que descobrir o valor correto desse produto, saber a qualidade dele para não passar informação que não seja verdadeira, e o sucesso, ele é meio que normal acontecer depois desse passo que você dá. Então a venda, para mim, é uma arte do convencimento. Muito bacana. E aí, com 12 anos, você vendeu, fez inveja pros coleguinhas, né? Com certeza, porque... Ninguém com 12 anos tinha o dinheiro que eu tinha. Exatamente. E aí, depois disso... Aí, em 2001, entre 97 e 2001, eu aí comentei antes, né? Que aí eu vendendo picolé, encontrei um amigo meu na cidade e... Imagine, cabeça de 12 anos, eu falei pro meu amigo, ó, sobe aí no carrinho que eu vou te levar. E ele subiu no carrinho e eu tava levando ele e passa o dono da sorveteria bem nesse momento. Não deu outra coisa. Quando eu cheguei na sorveteria, ele falou, ó, tá aqui a tua identidade. Na época você só deixava a identidade para poder sair com o carrinho e vender. Tá aqui a tua identidade e você não vai mais vender. Bom, vacilo, hein? Foi a primeira demissão. Essa foi a minha primeira demissão do mundo corporativo. E aí, então, eu depois disso flutuei entre vender cachorro-quente à noite, porque eu já estudava, então vendia cachorro-quente à noite, tinha um trailer, né, que a pessoa fazia cachorro-quente, os carros só estacionavam na rua e eu ia até o carro e vendia cachorro-quente. Depois disso eu fui entregar panfleto, e aí foi a que eu menos gostei, porque eu não precisava vender nada. Uma semana depois de entregar panfleto, eu encontrei um lote baldio, joguei todos os panfletos no lote baldio. Só que uma vizinha viu e ligou na loja e falou, o cara deixou todos os panfletos no meu terreno aqui. Mais uma demissão. Mais uma demissão, porque eu não estava vendendo, né? Sim. E aí, mas não desisti, e aí depois surgiu para mim trabalhar com semi-joias num shopping. Então já estava no shopping vendendo, agora sim de novo, vendendo semi-joias. Lá eu aprendi que joia, às vezes as pessoas falam que minha joia é preto, ficou preta, né? Lá eu aprendi que a joia, semi-joia, ela oxida, né? Mas então, isso lá em Missal? Não, isso tudo em Francisco Beltrão. Eu apenas nasci em Missal e quando eu tinha 5 anos, o meu pai foi transferido por uma empresa em Francisco Beltrão para trabalhar nessa Antártica. Lá em Missal eu apenas nasci e com 5 anos já fomos para Francisco Beltrão. Então tudo isso é em Francisco Beltrão, no Paraná. E eu fui entre picolé, cachorro-quente, panfleto e semi-joias até 2001, quando eu, através do CIEE, né, que é um sistema que dá emprego para o estudante, né, meio período, eu consegui uma vaga, então, numa concessionária de automóveis. E isso já estava, o automóvel já estava impregnado em mim, porque desde criança, você sempre no aniversário você ganha presente do tio, do amigo, do vizinho. Quando não me dava um carrinho de presente, o resto eu não queria saber. Eu jogava fora. Então eu já gostava muito disso e com 14 anos eu tive essa felicidade então de conseguir um emprego de office boy numa concessionária de automóveis. Então ali eu já estava vivendo o mundo do automobilismo na prática, todo dia flutuando por isso. Mas como office boy, eu não estava realizado totalmente porque eu não estava, de novo, não estava fazendo venda nenhuma. Isso sempre esteve impregnado em mim. E aí, quando foi a 2003, eu cheguei para a dona da concessionária e falei, olha, eu não estou satisfeito.
eu trabalhava na área do RH ali, então eu era office boy, mas nas horas que eu não estava fora da concessionária, eu ficava dentro do RH ali no administrativo, pegando assinatura em folha de pagamento de funcionário. Então eu era office boy, mas eu era o único da empresa que sabia o salário de todo mundo. Né? E aí, quando foi em 2013, eu falo isso para a proprietária da concessionária e ela falou assim, olha, nós somos proprietários de um grupo de concessionários. Nessa cidade tinha 5 concessionários, tem até hoje, né? Hoje deve ter 7 ou 8, mas 5 é do mesmo grupo. E ela falou, olha, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero alguma coisa que eu tenha mais contato com o carro propriamente dito, com o automóvel. Ela falou, nós temos uma oportunidade no departamento de peças, na Granvel, que é a concessionária Renault, de Francisco Beltrão. E se você quiser essa oportunidade, eu lembro até hoje que eu respondi assim, por mim? Daí ela falou assim, como assim por mim? Eu falei, eu estou disposto, eu quero ir, é isso que eu quero, é isso que eu vim pedir aqui. E aí então eu fui para a concessionária Renault, trabalhar no departamento de peças. Durante segunda e sexta eu trabalhava como estoquista. A minha função era receber as peças que vinham da montadora e colocar ela nas prateleiras. E depois disso eu fornecia para 2 pessoas que eram os vendedores das peças através de um balcão e também para a oficina, quando aquele cliente ia fazer uma revisão no carro, por exemplo, né? Sim. Então eu entregava essas peças. No sábado era plantão, esses 2 vendedores de peças, então eles não vinham, e aí eu tinha a oportunidade de eu ser o vendedor de peças. Então eu acabei descobrindo o automóvel peça por peça. Legal. Então eu costumo dizer que hoje, se eu pudesse desmontar um carro, eu saberia dizer exatamente para que serve cada peça, porque eu comecei vendendo pecinha por pecinha até depois vender, que a gente vai chegar no carro por completo, digamos assim. Essa concessionária, ela me deu uma bagagem muito boa, mas quando foi em 2004, ou seja, apenas um ano depois, eu vou para, entre o setor de peças e o café, que na época eu já era viciado em café, como sou até hoje, eu fui pegar um cafezinho. E nesse trajeto entre o departamento de peças e a sala de espera ali dos clientes, onde tinha um café, tinha 2 clientes falando sobre recrutar garçom para trabalhar em Palmas, Tocantins. Esses empresários eram proprietários de uma rede de restaurante. E eu meio que tomando café assim, dei aquela parada e falei, como que é? Ele falou assim, a gente está levando pessoas daqui de Francisco Beltrão para trabalhar de garçom em Tocantins. Eu falei, quanto que ganha? E aí na época eu ganhava R$450. Esse era meu salário, fixo na concessionária. E eles falaram assim, olha, é 450, só que tem aumento de 10% ao mês, livre de moradia e livre de alimentação. Falei, opa. Eu falei, eu tenho interesse. Olha. Aí eles olharam para mim, imagine todo de roupa social, aquela roupa bonita da concessionária, o cara queria trabalhar de garçom e tal. Eu falei, eu tenho interesse. Ele falou, então passa no restaurante. Depois das 6 horas a gente conversa. Legal. Só trazendo ali, já até anotei. Olha só que legal esse corte, hein? Um café pode mudar a sua vida. Pode o café. Isso significa que você tem que estar em movimento sempre. Exato. A pessoa que está parada provavelmente vai perder excelentes oportunidades. Exato. Seja você ir para um supermercado no final de semana, seja para se fazer uma caminhada. Se você tiver em constância nessa questão de movimento, provavelmente você vai aproveitar oportunidades melhores do que uma pessoa que vai preferir ficar em casa assistindo uma Netflix, por exemplo. Né? Com certeza. E aí eu decido então ir sem falar com o pai, sem falar com a minha mãe, 19 anos, ir para Palmas, Tocantins. 19 anos, isso em 2004. Todos os meus amigos me chamaram de louco. Você é maluco, cara. Você vai sair de um grupo grande, que é o grupo Memberg de concessionários, um grupo que tem faculdade, um grupo gigantesco, né? Tinha uma carreira. Eu já tinha um início, né? Já estava na segunda concessionária do grupo, um grupo grande, oportunidade de crescimento. Só que na minha cabeça ali estava muito claro o seguinte, eu estava no departamento de peças. Sim. Os cargos que eu poderia almejar, gerente do departamento de peças, gerente do departamento de vendas, eu andaria de lado na questão de função, mas eu não ia ser o dono da concessionária. Sim.
Ou seja, em algum momento eu poderia ser o melhor profissional do mundo e eu ia estagnar. Estava muito claro para mim. Mas E ali você já tinha essa mentalidade de, não, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, ou você empreender ainda não. se via muito... Não, o que me incomodava era eu tenho potencial para ganhar mais dinheiro.